e consegue sustentar um alto nível de compreensão, de entendimento e do que é pedido, e isso tem evoluído nos últimos jogos e por isso uma atuação tão madura, tão segura hoje contra o Fluminense, contra uma equipe que, quando encontra soluções, precisa extinguir ao máximo aquilo ali, que é o Michel Araújo em campo o máximo possível, o Dodi por dentro, o Yuri dando uma resposta acima do Hudson, a perda do Gilberto, a tentativa com o Calegari depois do Igor Julião. O Fluminense tem pouco de onde tirar. E quanto mais repete os mesmos jogadores, mais fica refém deles e mais eles dão uma resposta abaixo porque vão ficando cada vez mais cansados com o que é a rotina estressante de jogo a cada 3 dias. Então a distância também se explica por aí. E acho que os jogadores do Flamengo já vão dando sinais muito claros de que não só eles têm se adequado e dado uma resposta positiva nessa adaptação a um trabalho novo, como o Domi também tem tentado compreender o que são as características, dado um pouco mais de liberdade. A gente vê a flutuação, por exemplo, do Everton Ribeiro, né? Há um respeito por manutenção das posições, um pouco mais do que anteriormente, mas é quase como se eles estivessem no meio do caminho, para que não houvesse uma ruptura tão pesada logo de cara. E acho que eles estão dando uma resposta boa. A prova hoje é essa distância, a maior no ano, nos Fla-Flus, a maior distância em termos de atuação foi a que a gente viu hoje. Pedrinho, vitória do Flamengo 2-1. Felipe Luiz abriu o placar, ele que foi o segundo gol, conseguiu marcar agora em 2020 e depois o Gabigol. Mas a palavra rodízio, não dá nem para falar essa palavra, muito né? Louco, rodízio é maravilhoso, né? O torcedor já fica angustiado, fica nervoso. Por que o rodízio no futebol é ruim? Eu sou fã de rodízio, pô. Aliás, mas eu duvido, Karine. Pedrinho, antes de você falar, só vou aqui, trazer para vocês uma informação super relevante. Estamos como líderes, estamos na liderança da rodada no Cartola FC. Estamos com moral. Nossa equipe está caprichando no Cartola FC. Vai lá, Pedrinho. Não, primeiro, eu duvido que o Everton ia falar assim, não, a gente não entende o rodízio, né? Eu fico muito chateado. É óbvio que o Everton ia falar que concorda. A questão do rodízio, ela tem uma parte fisiológica, que eu acredito muito, só que tem que ter o desgaste, né? E um jogo para o outro, normalmente não tem desgaste. O Domi, às vezes, troca de um jogo para o outro. Não é um acúmulo de 3, 4 jogos. Esse é o meu questionamento. É lógico, com respaldo fisiológico, você 4 jogos está fadigado, troca. O problema é que ele joga um jogo, não joga o outro. E é isso aí, eu tenho algumas restrições com relação a isso. E só um ponto, Karine, para a gente, quando eu falo muito de ideia, eu bato até esse papo com o Rafa, sobre ideia, sobre modelo, a gente acha que velocidade no jogo, né, é a característica individual, né? E a velocidade, para mim, ela está dentro de um contexto do modelo de jogo. Se você olhar, o Fluminense tinha Pacheco e o Wellington Silva, 2 caras extremamente rápidos. E o Fluminense não teve velocidade. O Flamengo não tinha nenhum jogador de beirada rápido, nem Bruno Henrique, nem Vitinho, pelo menos no primeiro tempo, nem Michael. E o Flamengo jogando no primeiro tempo, parecia que ele tinha 10 jogadores de velocidade. Sabe por quê? Porque a ideia de velocidade, ela está no modelo, ela não está na característica individual. Então os jogadores, eles sabem os movimentos que eles têm que fazer, eles sabem aonde é o passe vertical, porque os jogadores já estão à frente. Se a gente reparar, o Gerson ele já domina com um domínio orientado para frente, porque ele já sabe que ele vai esticar um passe vertical, que já vai ter alguém posicionado ali, e dali do meio em diante para frente para o Gabigol. Então a velocidade, ela está conectada ao modelo, ao conjunto. O Flamengo foi extremamente rápido, extremamente agressivo, extremamente veloz, sem um jogador com característica de velocidade. E o Fluminense, com 2 jogadores de velocidade, não conseguiu botar o ritmo que ele queria, que era sair da pressão do Flamengo pós-perda e ligar a transição com esses 2 jogadores. Então, a característica individual dos seus jogadores, elas têm que estar conectadas com o teu modelo de jogo. O Flamengo é um time que constrói com velocidade, porque a ideia de jogo é dar velocidade no passe, ter opção de passe a todo momento e ser muito agressivo, ter um jogo muito vertical. Então, cada vez mais o coletivo sobressai ao individual. Dá para assinar embaixo? É aula. É aula atrás de aula. Aula atrás de aula, né, Rafa? A gente aprende muito com o Pedrinho aqui no Troca de Passes. O PVC, que estava também participando da transmissão, chamou atenção para a posse de bola do Flamengo, que não foi tão alta como das outras vezes. Queria que vocês também comentassem em relação a isso. Acho que é porque não houve necessidade, né? A construção do placar é precoce
e há um certo conforto, né? Até dentro do que é essa necessidade de descanso na temporada, há um certo conforto em administrar o placar sem esse ritmo tão forte dentro dos 90 minutos. Mas o Pedrinho vai no ponto, assim, né? Acho que esse elenco do Flamengo é tão maduro e tão acima da média para a realidade brasileira que ele pode te entregar essas respostas, né, com relação à velocidade, à dinâmica do jogo, com e sem a bola, simplesmente porque há uma conjunção, há uma coordenação entre eles que é muito acima da média para o nosso cenário também. Só uma informação, Rafa. Na outra partida que ainda está rolando, nesse momento, 55 minutos do segundo tempo, Santos e Atlético Mineiro, 3-1 para o Santos, outro gol do Marinho. Está explicado por que ele está tão caro no Cartola FC. Vocês colocaram essa rodada, Marinho? Não consegui comprar, estava muito caro. Mas eu não consegui no meu pessoal, mas aqui no do Troca de Passes ele está como capitão. Boa. Mandando bem, Pedrinho. Pode continuar falando, por favor, em relação ao Fla-Flu. Só para atualizar quem está assistindo Troca de Passes. E em cima dessa questão da posse de bola, eu acho que o Fluminense, em alguns momentos em 2020, foi uma equipe que tentou ter um pouco mais a bola para se proteger, para tirar a velocidade do jogo. Hoje não foi essa a realidade. Esse Fluminense precisou ter a bola por uma desvantagem no placar muito cedo. E aí eu acho que vem essa questão também, né? Do que é a dinâmica, do que é a equipe em organização ofensiva, o que ela te oferece, mesmo com o Nenê móvel, né, escapando da posição de 9 no princípio do jogo, como gerar profundidade, se você não tem uma referência, como que os jogadores de lado te trariam de alguma forma a agressividade próxima à área adversária, e isso foi um problema para o Fluminense praticamente o jogo todo. Tanto que os 45 primeiros minutos, tanto que no segundo tempo veio já com o Fred, né, desde o intervalo para mudar um pouco o desenho. Mas ainda assim, acho que foi um jogo para o Flamengo administrar. Talvez por isso o Fluminense tenha ficado mais com a bola, mas também não criou tantas oportunidades dentro do segundo tempo. Né? Ficou travado. Pedrinho, eles chegaram. Já estão aqui no estúdio. Sabe Chegaram? quem, né? Sabe Os quem? dons. É isso, os dons. Dom. Tá, daqui a pouquinho. O Cari. Ainda não, assim? Não, já assim. foi, já Não, entregamos. A gente tá com polêmica aí. Perdeu. Tá aqui, já tá Perdeu, aqui. Carinho. Tá aqui. Mas deixa Os o Pedrinho aí, dons, deixa ele de castigo. os dons. Deixa, não libera não. Mas, Pedrinho, você quer só arredondar o que o Rafa estava falando? Depois já vou passar aqui para nossa dupla. Não, pode dar a palavra pro polêmico Dom Lu. E Dom Carmo mais polêmico ainda. Ah, pô, era isso que eu ia falar. Eu, o polêmico, eu tô do lado do polêmico. Deixa eu ser insuportável em paz. Essa eu adorei. Deixa eu ser insuportável em paz. Ô, Dom Lu e Dom Carmo, sejam bem-vindos aqui ao Troca de Passes. Prazer estar com você mais uma vez. A gente adora quando vocês estão aqui. Vamos falar de bola. Olha a cara do Rafael. Rafael tá Dá um sorriso. sorriso, orelha a orelha. Aprendendo. Aliás, Luiz Carlos Eu Duda. fiquei meses sem ver Rafael, né? Tudo verdade. Verdade. Agora que tempo. vocês estão se vendo aqui um pouco mais próximos, né? A distância, Com a né, Rafa? distância em Tamo segurança. Agora, ô Luiz, só para chamar a atenção que a gente também tá com o nosso pós, cadê? Tá aqui a câmera. Estamos no GE, né? Sim, estamos no GE. Globo. Isso é ótimo. Fiquem com a gente aqui com Troca de Passes. Luiz, Dom Luiz, Assim. tá com você a palavra para trazer os detalhes. Vamos lá. O jogo me pareceu... Eu estava vendo vocês conversando a respeito do jogo, Led. E a gente falou durante a transmissão. O Flamengo jogou em ritmo de treino, né? O Flamengo consegue um gol antes dos 10 do primeiro tempo. Administra o jogo de forma como quer. Concorda, Lédio? Tanto é que o que o Gabriel fez no gol? Nada, nenhuma defesa difícil do Gabriel. A defesa mais difícil do Gabriel E uma bola que poderia ter foi aos entrado, 46 do segundo tempo. Ele teve um chute do Iago. Que ele rebate pro lado, até rebateu bem. Mas esse foi o 6º Fla-Flu do ano, foi o mais fácil. Tudo bem, o primeiro foi do time reserva, do Flamengo contra o Fluminense. Foi a quarta vitória do Flamengo em 6. A quarta vitória foi a mais fácil, foi a mais tranquila, que o Fluminense incomodou menos, o Fluminense não foi nem um pouco intenso, a proposta era ter velocidade pelos lados, não teve, quem estava para fazer essa velocidade, Pacheco, Wellington Silva também não faziam recomposição, qualquer contra-ataque do Flamengo ele tinha muito espaço para trabalhar a bola, quando compactava, quando tinha jogadores aproximados, e quase sempre era assim, como o Pedrinho disse, tinha muita facilidade, o Fluminense fechava muito mal os espaços pelos lados, uma partida ruim do Egídio, uma partida ruim do menino lá pelo lado direito, Calegari, o meio-campo marcava pouco, Yuri,
Dodge, muito abaixo o Fluminense, que já é um time limitado e hoje foi ainda mais limitado contra um Flamengo que resolveu o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo foi displicente. Se o Flamengo fosse objetivo no segundo tempo, poderia ter goleado o Fluminense. O jogo terminou 2-1, que é um placar absolutamente enganoso. Daqui a 10 anos você vai ler a ficha do jogo, Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, 2020. Flamengo 2, Fluminense 1. Não, o número de finalização do Fluminense foi maior que o do Flamengo. Mas você olha os números, o Flamengo poderia ter vencido com muito mais tranquilidade. Muito mais. O Flamengo errou muito o último passe, tentou fazer conclusões, finalizações mais elaboradas. Se simplificasse no segundo tempo, era 3, 4, diante do Fluminense que só lutava e tentava forçar passe, não conseguia construir nada de forma sóbria, de forma serena. E normalmente o Odair consegue equilibrar os jogos contra o Flamengo. Foi assim pelo Internacional e esse ano pelo Fluminense. E hoje não conseguiu. Em alguns momentos, sem nenhum exagero, parecia um treinamento. E os jogadores do Flamengo riam, estavam muito à vontade em campo. Foi uma boa atuação do Flamengo, mas não foi nada assombroso. Assombrosa foi a atuação ruim do Fluminense, muito ruim. Dom Carmo e Luiz, hashtag troca de passes. O pessoal está começando a mandar mensagens e o Marcos Vieira está com vocês em relação ao que vocês estavam comentando. Ficou barato para o Fluminense. Se fosse 5-1 não seria exagero. O Flamengo foi displicente nas decisões próxima à área adversária. Mas especialmente nessas decisões próximas à área do Fluminense, porque também o Muriel não fez nenhuma defesa difícil. O que o Muriel fez no jogo? Porque o Flamengo complicou as Exatamente, na hora de finalizar, na hora de a escolha do último passe, o Everton Ribeiro tem uma hora que corta para dentro 2 ou 3 vezes desnecessariamente. Tem um toquinho a mais, né? Não Lédio, sempre. Um toque mais bonito, rebuscado. Exatamente. Vou colocar aqui também Pedrinho, Rafa. Dom Pedro, é Dom Pedro. Dom Pedro? Dom Pedro, lógico. Já que temos Dom Carmo, temos Dom Pedro. Dom Pedro Maromba, o primeiro. Não, o primeiro domínio dele, ele já tenta dar um chapéu. E a bola passa, ele tenta dar o segundo chapéu para trás de novo. Então, assim, o cara tá feliz, o cara tá alegre, tá tudo dando certo. Eles têm prazer em jogar, Karina. Eu sempre falo isso. Quando a gente sai de casa para brincar de bola, a gente não sai para marcar, para ficar correndo atrás de ninguém. A gente sai com alegria.